Antes da gente começar, vamos serenando essa nossa alma, nosso coração, e vamos pedir a companhia dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores e mentores desse grupo querido, que é a AME Pelotas, que hoje começa a primeira reunião do ano de 2025. Que esses mentores possam acompanhar o grupo nas reflexões, nas discussões, no estudo, e principalmente a doutora Kátia e a Isabela, nas suas falas, que elas sejam bem inspiradas serenamente por esses espíritos que estão nos acompanhando, Bezerra, a doutora Marlene, todos os mentores que possam estar junto com essa família querida que é a AME Pelotas. Agradecer principalmente pela oportunidade que hoje a doutora Kátia se dispôs, abriu mão da agenda dela, que é bem cheia, para estar aqui conosco para a nossa primeira atividade do ano. Então, agradecer muito e pedir mais uma vez que embale com seu amor, que Jesus, com todo o amor imenso, abrace a doutora Kátia, a nossa querida Isa, que possa acompanhar essas duas amigas queridas na atividade de hoje. E principalmente agradecer pelo dia de hoje, pela noite de hoje e por a gente poder participar dessas atividades também neste dia maravilhoso. Muito obrigada, que assim seja. Eu vou começar dando A Kátia me mandou um mini currículo, Kátia, mas olha que currículo, eu já sabia, porque a Kátia tem bastante coisa. Tá, isso que é um mini currículo, né, gente? Faltou uma coisa que não tem aqui, que depois eu vou acrescentar. A Kátia, ela é médica formada pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1979. Oncologia cirúrgica, ela é especialista, né, pela Escola de Cancerologia Celestino Barral, Fundação Antônio Prudente, Hospital AC Camargo, São Paulo, em 1983, a formação dela. Cirurgia de cabeça e pescoço, especialista, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo, em 1997. Professora adjunta de Cirurgia da Universidade Federal do Piauí. Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo Piauí. Formada em terapia sobre vivência de vias passadas pelo Instituto Nacional de Terapias e Vivências Passadas em São Paulo. Celular. Master Training em Programação Não, Neurolinguística, mas meu celular, não. Instituto de Ciência Neurolinguística de São Paulo. Psicologia Transpessoal, Associação Brasileira de Psicologia Transpessoal em Belo Horizonte. Presidente da Associação de Médicos Espíritas do Piauí. E aqui não tem, Kátia, que tu és atualmente a nossa vice-presidente da AMI Brasil, né? Livros publicados: Terapia e Amor, Viagens, Sonhos e Poesias, Os Caminhos da Dor, tá? Que são os títulos. E como coautora da Bula à Literatura, Magnetismo e Medicina em Saúde Integral, uma interação e espiritualidade pela AME Brasil e câncer na visão espírita, saúde e espiritismo. Além do que, né, gente, a Kátia participa, né, daquelas perguntas do programa do AME Piauí todas as quintas-feiras, sempre trazendo palestrantes. Muitos de vocês, né, têm participado também, né? Então, essa atividade, a Kátia sempre esteve muito envolvida com o movimento da AME Brasil, né? Então, a gente não pode deixar de citar esse trabalho. E além disso, né, lembrar de muitos daqui foram, a Alicia teve presente, o Fernando, a Flávia não me lembro, né? Também muitos daqui te conhecem pelo projeto Aquele Sendo uma Luz, né, que a gente promoveu e foi coordenado pela doutora Cátia Marabuco e que a gente teve prazer, né, eu, a Mariane Macedo, aqui de Porto Alegre, e que a gente organizou aqui em Pelotas, né, e muitas pessoas foram aqui, foi muito bom, né, então lembrar que também, isso também a gente fez junto, em conjunto com a doutora Cátia, tá, então, doutora Kátia, fica bem à vontade, eu não consigo te chamar porque eu me sinto muito próxima de ti, então fica bem à vontade, Claro, claro. tá, fica à vontade para poder falar com Perfeito, a gente, então, tá? Sejam bem-vindos, perfeito. pessoal que chegaram depois.
Pode começar, doutora Cátia. Podemos começar, né? Sim. Então, meus amigos, é um prazer enorme estar aqui com vocês na noite de hoje. Esse é um tema assim muito especial, porque como a Verinha leu o currículo, eu comecei na oncologia, na residência, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o que mais me impactou na residência foi aquele olhar do paciente oncológico, o desejo de cura, o desejo de ficar bom, e isso eles transfere para o médico, e essa transferência dá uma responsabilidade muito grande, porque nós temos assim um desejo muito de ajudar aquele paciente. E muitas vezes eu me perguntava por quê, não é? Porque é uma doença que atinge todas as faixas etárias, é uma doença transformadora, ao mesmo tempo que algumas pessoas, ao longo da minha carreira profissional, eu fui acompanhando os pacientes, e a gente observa que alguns pacientes realmente, até hoje, é uma doença estigmatizante, tem gente que não gosta de dizer nem o nome, é uma doença que, ao transformar as pessoas, nem todas as pessoas que têm essa patologia, elas não serão a mesma após o tratamento. É uma doença que ela tira realmente a pessoa da sua zona de conforto. E nós nos perguntamos por que acontece com uns e não acontece com outros. Só um minutinho, meus amigos. Porque acontece com uns, acontece com outros, e também porque as pessoas, alguns vão ter um desastroso evento ao longo do tratamento, e outros, a cura vem com muita facilidade. Então, quando nós vamos falar esse tema, para mim, foi antes do Espiritismo e após o Espiritismo. Isso tudo que eu estou dizendo a vocês foi antes do Espiritismo, que para mim o Espiritismo foi um divisor de águas, porque realmente é como os amigos espirituais nos dizem, a medicina, se a medicina não olhar o que está por trás, o que realmente interessa, além do corpo físico, nós não vamos entender a etiopatogenia real das doenças, não é? Então, quando nós vamos trabalhar esse tema, nós vamos trabalhar a prevenção, porque com a contribuição do espiritismo, nós vamos ver a prevenção, o diagnóstico, como o médico deve se comportar, o que nós podemos auxiliar os nossos pacientes, o tratamento em si, os fatores de remissão e progressão das doenças. Nesse livro mesmo, Terapia e Amor, é a minha experiência como oncologista à luz do espiritismo, o que eu aprendi com o espiritismo. Então, muitos pacientes, eles mesmo, você dizendo para eles, olhe, você se perdoe, porque aí a gente começa a trabalhar os sentimentos, o que está além do corpo físico, além das alterações celulares, mas o paciente tem uma culpa muito grande. E a culpa é uma das coisas que eu aprendi dentro do tratamento dessa patologia, que a grande maioria dos pacientes que têm câncer, eles têm uma culpa, têm um ressentimento, e isso faz com que os seus sentimentos seja fator de progressão da doença ou fator de cura, né? Porque tem pessoas que são extremamente leves, que levam com muita serenidade, e isso ajuda demais no tratamento. Aí nós temos também a parte de paliação, a parte do estado terminal do paciente, o amparo na passagem, porque ao longo da minha trajetória como oncologista, eu fui aprendendo com os pacientes como auxiliá-los, aliado ao que o conhecimento espírita nos dá. Então, para Desculpa, começar, desculpa, doutora Cátia, só interromper, porque eu não acabei não falando lá no início, eu comentei, até não comentei do título, muitos, a maioria estão todos aqui, só para lembrar, né? Então, todo mundo já sabia de cor e salteado, queria muito assistir tua aula.
que ela vai abordar sobre a visão médica e espírita do câncer. Isso é uma do coisa que. câncer. Isso. Então, eu quero começar falando para vocês sobre nós, geralmente, a gente realmente, como médico, você começa partindo da intimidade da célula, do corpo físico, porque é um exercício muito grande que nós fazemos ao aprendermos o paradigma médico-espírita, olhar o paciente como um ser eterno. Geralmente a gente olha, mesmo quando nós temos o conhecimento, há uma tendência, por estarmos nesse plano, de olhar o corpo físico. E olhando o corpo físico, olhando essa célula, a intimidade das células, que de repente se tornaram anárquicas. Então, eu vou começar por aqui, pela visão de que André Luiz nos oferece da intimidade da célula em Evolução em Dois Mundos. Então, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5º, André Luiz ele fala o seguinte, né? Vocês já leram, ele fala que as células são princípios inteligentes rudimentares, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, que é os animais superiores, e nas criaturas humanas. Há uma renovação contínua no corpo físico e no corpo perispiritual. É uma coisa muito interessante isso, porque o corpo perispiritual, durante toda a nossa existência física, ele também está se transformando. E é fácil, depois do conhecimento espírita, entendermos isso, porque na medida que você se depura, na medida que você se melhora, na medida que você faz esse trabalho espiritual e você incorpora a caridade nas suas atividades, na sua vida, o seu corpo perispiritual também vai se modificando. E nós temos as mutações, as boas mutações que estão ocorrendo no corpo perispiritual e no corpo físico, a ponto de que você, por exemplo, poderia nascer numa família com um traço genético para determinada doença, mas nem todo mundo vai ter. Isso porque o seu corpo perispiritual é diferente do seu irmão, da sua irmã, exatamente, não só pelo arquivo espiritual que você traz, mas por esse trabalho. Daí a importância de aprendermos a necessidade, durante a nossa vida, enquanto encarnados, desse trabalho intenso de melhoria das nossas condições espirituais. Naturalmente que todos nós temos amplo conhecimento que somos seres devedores, espíritos devedores, e muitas vezes trazemos alguns núcleos mórbidos que poderão desenvolver algumas patologias, dentre elas o câncer. Porém, de acordo com o nosso trabalho, a nossa disposição ao bem, a misericórdia de Deus é tão grande que transforma as nossas disposições mórbidas. E você poderia, uma doença mais séria que você poderia ter, isso é transformado. Naturalmente que, né, nós não fazemos nada barganhando com a divindade. Não pode ser feito assim. A misericórdia de Deus é muito grande porque ele aproveita os atos de amor que nós fazemos em prol da coletividade para transformar e modificar as nossas provas e expiações. Então, esse conhecimento dessa renovação contínua no corpo perispiritual nos ajuda a compreender a etiopatogenia dessa doença e a ajudar o nosso paciente a se modificar. Porque muitas vezes o paciente, ao ter um diagnóstico de câncer, ele só pensa naquela patologia. Vocês sabem que ele vai no Google, ele vai nos buscadores, e se vai fazer uma cirurgia, ele assiste a cirurgia, ele pensa sempre no pior, nunca o paciente pensa no melhor, é raro. Ele vai pensar sempre que não tem jeito, que a doença é grave, que é, as disposições deles não são as melhores, né, e que ele vai morrer. Então, isso a gente precisa auxiliar, para que ele, de fato, tenha uma boa resposta no seu tratamento. Então, essas modulações vibratórias do nosso espírito,
ela ajuda de lá para cá. Agora vem o conhecimento espiritual de lá para cá, do plano sutil para o plano físico, que de fato o tratamento, qualquer tratamento é modificado. Tanto é que a Elizabeth Kubler-Ross, estudando os estados terminais, não é? Ela identifica isso, as 5 fases do luto, ela identifica que o ser tem uma barganha, ele faz uma barganha muito grande, né? Primeiro, ele não acredita que ele possa adoecer, porque não é comigo, pode ser com o vizinho, pode ser com fulano, mas não comigo. Existe sempre essa tentativa e quando o paciente não consegue, ele barganha com a divindade. Ah, se você me curar, eu prometo que eu vou fazer isso, aquilo, vou modificar. Então, isso é natural, não é? Então, todas essas fases está bem estabelecida, mostrando a íntima relação com os nossos sentimentos, que é um grande trabalho a doença, no estágio evolutivo que nós estamos, no mundo de provas e expiações, a doença tem essa finalidade curadora, de tratar nossos sentimentos, porque através dos sentimentos é que nós baixamos a nossa vibração ou elevamos a nossa vibração, não é? Então, nesse entendimento das células, da intimidade das células, há um entendimento também do paradigma médico espírita, que a obra de André Luiz nos traz, que o comando é do espírito. Então, o corpo, ele obedece ao comando do espírito. As células obedecem ao comando do espírito. Se a pessoa se entregar, se a pessoa não lutar, entrar em depressão, entrar em estado de ansiedade, é como se essas células, trilhões de células, perdessem um comando central, que é o comando do espírito, e ficassem anárquica, não é? Então, a obediência ao pensamento simples e complexo, e isso vai ser um direcionamento para o tratamento. Então, eu vou passar para vocês uma coisa muito importante que Aniceto nos fala em Os Mensageiros, sobre exatamente isso. O quanto nós precisamos o comando do espírito para educar o nosso corpo físico. Ele fala no capítulo 49 sobre a intemperança das células. Olhe como é interessante que ele diz. Quando as nossas células vivem longe da disciplina, isso desde a infância, desde a alimentação. Eu tinha um amigo que dizia que, os filhos não era filho deles, era filho da geladeira, porque se alimentavam, as crianças, né, se alimentavam na hora que queria. O que é isso? Indisciplina. E tudo que é indisciplina, o corpo, ele paga um preço muito alto. Tanto é que a gente sabe que o diabetes é uma doença disciplinadora. A pessoa que tem diabetes, ela precisa ter disciplina de alimentação, disciplina de hábitos, e assim é a vida. E naturalmente que quando a gente vive longe da disciplina, o nosso corpo sofre. Ele chama a atenção disso sobre quando os elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, não só os elementos fisiológicos, mas a perda desse comando, a ira, a agressividade, o orgulho, ele faz com que nossa vibração altere, essas vibrações alteram também o teor vibratório de cada célula. E, e as nossas células, elas têm uma disciplina muito importante, porque ao crescerem, elas têm a capacidade de se tocarem, que são elementos na matriz celular, elementos de adesão, e elas se respeitam uma outra. E quando elas perdem essa capacidade de respeito,
elas se tornam células malignas, né? Da mesma forma que uma célula, ela tem o seu momento de morte programada. Quando ela não respeita essa morte programada, é a célula maligna. Então, vejam que o organismo tem uma disciplina muito rigorosa. E isso nos educa para que nós nos disciplinemos em relação às leis divinas. Quando as células atendem mais aos instintos do que à razão concentrada, o corpo sofre, né? E aí nós vamos ter as matrizes perispirituais e o poder plástico dessas matrizes perispirituais e remodeladores. Vejam o que tem em Missionários da Luz. A ciência médica atingirá as culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório, o corpo físico, a sombra da alma eterna. Isso é lindo, né? E aí ele nos fala do poder renovador, os campos de energia em torno dos seres. Cada segundo, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordenações, das pessoas que estão em torno de nós, do ambiente, dos desencarnados, e também emitimos e influenciamos essas pessoas, né? Então, existe um poder renovador muito grande que cada um de nós tem acesso. Naturalmente que esse conhecimento é importante para reeducar o ser, não só na prevenção, como diante de uma patologia, ele conseguir fazer com que aquela vibração, aquela energia deletéria, ela possa ser rearrumada. Então, o poder renovador dos raios divinos, através da oração e da meditação, é capaz de equilibrar essas células, não é? Como falei para vocês inicialmente, cada um de nós, muitas vezes, nessas matrizes perispirituais, nesses núcleos mórbidos que trazemos ao reencarnarmos, esses núcleos, eles existem alguns momentos que eles vão aparecer, mas eles podem ficar latentes, não é? Você pode ter aquele traço daquela patologia, aquela alteração no seu DNA, mas ele não se expressar. Ele fica latente. Mas o mundo, como o universo é muito ordenado, pode acontecer de repente, devido à nossa intemperança, devido aos nossos maus hábitos, porque nós sabemos, já tem algum tempo, minha gente, desde a década de 80, que nós sabemos que as doenças e, e a saúde, ela é influenciada especialmente por hábitos e estilo de vida. Os nossos hábitos e estilo de vida. 80% hábitos e estilo de vida, que vem colaborar isso daí com o entendimento da epigenética, o que o ambiente nos influencia, não só o ambiente externo, mas o nosso próprio ambiente intracelular. Então, como eu me alimento, os meus hábitos de exercício, meus hábitos de oração, a calma que eu mantenho no meu ser, isso tudo é fator indicador de saúde. E nós sabemos o quanto, depois da pandemia, as pessoas estão estressadas, ansiosas e depressivas. Existe uma coisa muito importante, um conhecimento, que é o pensamento acelerado. O pensamento acelerado, ele é capaz, que é o que acontece hoje, com a tecnologia, as pessoas não conseguem parar para relaxar, mesmo antes de dormir, são as telas